Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos para mais um tempo precioso com a palavra do Senhor. Vou dar um tempinho aí para você ir se achegando. Tome a sua Bíblia, convide a família, prepara o ambiente para que a presença do Senhor seja real, para que a gente possa invocar o seu Santo Espírito a nos ensinar acerca da sua palavra, a nos mostrar a tua verdade, amém? Saudade de todos vocês, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos, nós estaremos orando para que a gente possa dar aí um tempinho, para todos irem se achegando, porque hoje o Senhor irá falar conosco tremendamente, amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que nós temos hoje de ouvir a sua palavra. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, ó Deus. Nós engrandecemos ao nome do único que é digno de honra, digno de glória, de louvor e adoração. Senhor, como povo teu, nós nos juntamos em cada canto desta cidade, em um único propósito de oração. Orar, Senhor, para que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. Orar, Senhor, para que nós possamos ser visitados pelo teu Espírito. Que toda cegueira espiritual, que toda religiosidade venha a ser desfeito nesta noite, mas que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para a realidade do teu Evangelho, para a realidade da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, disciplina-nos na tua palavra, discipula-nos na tua palavra, porque, ó Deus, o desejo da nossa alma é morar com o Senhor eternamente. Nós não queremos construir castelos aqui nesta terra, Senhor, que é passageira, mas nós queremos, ó Deus, construir um lugar, ó Deus, ao lado do Senhor. Nós construímos através de uma vida de busca, de uma vida de oração, de uma vida de entrega. Senhor, então eu te peço que nessa noite, todo cansaço físico, todo cansaço mental, todas as distrações possam vir cair por terra, para que a tua palavra encontre o entendimento dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto tão sério. Toda vez que eu vou ministrar eu digo isso, né? Porque toda vez é um assunto sério. A palavra do Senhor, ela se renova. E hoje não será diferente. Eu tirei um tempo para estudar essa palavra. Eu tirei um tempo para entender o que o apóstolo, João estava dizendo. E eu fiquei maravilhada com aquilo que o Senhor ministrou e eu hoje pretendo entregar ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós iremos ler o verso 2 e 3. Amém? Olha só, hoje eu gostaria de ministrar à igreja o porquê que nós devemos buscar vida santa e pura. Por que a Bíblia fala tanto sobre a santidade e a pureza? Então nós vamos ler o texto, 1 João, capítulo 3, verso 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha só. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique a si mesmo, como também ele é puro. Olha que palavra incrível. Igreja, uma das maiores guerras
que a mensagem do cristianismo vive hoje em nossos tempos é relacionado à santidade e à pureza. Porque é uma mensagem totalmente contra a postura da modernidade. Hoje, o nosso século, ele é movido pela carne. Nós somos movidos pela sensualidade. Nós somos movidos pelo prazer. As mulheres estão cada vez mais indecentes, imorais. Os desejos sexuais são os mais impuros, os mais depravados. Hoje se tem desejo pela mulher do outro, pelo homem da outra. Se tem desejo em múltiplos parceiros, se tem desejos sexuais por animais e se tem desejo até mesmo por crianças, na qual nós conhecemos como pedofilia. Então, quando se diz, quando mencionamos, quando pregamos sobre uma pureza e uma vida santa, isso se tornou uma mensagem antiquada, uma mensagem ultrapassada, uma mensagem totalmente fora de moda. O evangelho de hoje se adaptou ao homem. Ter uma vida separada é uma das mensagens mais omitidas em nossos sermões. Porque se ela realmente fosse pregada, nós estaríamos com templos vazios, como nós estamos hoje. O evangelho se tornou um bem-estar próprio, quando na verdade o evangelho, ele nos tira da zona de conforto do bem-estar, igreja. O evangelho, ele é a preparação para que o homem pudesse ser resgatado à sua origem inicial. Quando nossos primeiros pais pecaram, nós perdemos as características de imagem e semelhança do nosso Deus. Mas quando Deus enviou o seu único filho, Ele enviou com a intenção de reconstruir essa ponte que nos liga ao Pai e nos devolve essa identidade de filhos. É quando a palavra enfatiza que se nós queremos, se nós temos essa esperança de sermos reconstruídos a sua imagem e a sua semelhança, ela enfatiza a separação do povo de Deus. E como que essa separação é feita? Como que há essa distinção? Através da pureza e da santidade. Então, por que a santidade, a pureza, ela se torna um assunto tão sério quando nós falamos ou a relacionamos ao reino de Deus? Você sabe por quê, irmãos? Porque sem esta conduta, sem esses dois ingredientes, ninguém verá a Deus. Não verá. Sem elas não existe morada no céu. Eu vou repetir. Não existe morada no céu. Você prestou atenção no meu relato? Morada no céu? Este é o futuro de quem espera o reino de Deus. A morada do céu deveria ser o episódio mais aguardado pela igreja. Não é das portas da igreja se abrirem novamente. O evento mais esperado da igreja é o dia que o Senhor virá nos buscar para morarmos com Ele. Igreja, nós fomos resgatados para que nós não passássemos pela condenação eterna. Existe uma nova morada ao lado do nosso Pai, mas este reino é santo e puro. Então, existem algumas qualificações para que nós pudéssemos então fazer parte deste reino. Como a pureza e a santidade, elas são características do reino futuro, a impureza e a depravação são frutos deste reino terrestre. Para esta morada,
A realidade é que nós encontramos hoje é que muitos filhos de Deus, eles querem o reino dos céus, mas se satisfazem para o reino desta terra. Então, o que é que seria pureza e santidade? Pureza é um estado de ser puro. É um estado de puro, algo que não tem mistura. E santidade é uma qualidade de ser santo, na qual levará ao estado de pureza. Ou seja, igreja, pureza está dizendo a respeito da nossa conduta, e santidade está falando de uma particularidade do nosso caráter, da nossa essência. A conduta te fará ter esta particularidade. Uma pessoa que é santa, que tem a essência, o caráter santo, ela tem uma conduta de pureza, aleluia. Quando nós aceitamos o Senhor, a verdadeira conversão deveria procurar em nós o desejo de um dia ir morar com Ele. Irmãos, eu vou repetir. Quando nós aceitamos ao Senhor, a verdadeira conversão deveria procurar em nós, rasgar a nossa alma, ir no mais profundo do nosso interior e promover em nós o desejo de um dia irmos morar com Ele. Agora eu posso te fazer uma pergunta: desejar é o suficiente? Ter o anseio é o suficiente? Não. Muitas pessoas desejam coisas demais, mas elas não se esforçam para conquistar o que desejam. Desejar não é fazer, igreja. Então, o que este texto aqui de 1 João está nos revelando? Ele diz que aquele que tem a esperança de que um dia o Senhor se manifestará a ele, eu tenho, você tem, amém? Porque Jesus ele vai voltar. Então esse texto está dizendo que você que tem a esperança de que um dia o Senhor irá se manifestar, ele precisa se encontrar em um estado, ou seja, conduta de se auto-purificar, de pureza, de santidade. Porque com quem nós iremos nos encontrar, o Senhor, Ele é puro, e Ele não aceita mistura. Então o texto, ele nos deixa claro que o padrão de santidade se faz necessário para este encontro. Então, igreja, o que essa menção está querendo nos dizer? Porque se faz necessário, neste tempo, essa preparação. Quando o apóstolo João diz isso, se você tem esperança que ele vá se manifestar, então ele diz essa palavra incrível, então comece a se purificar. Ele está dizendo que é necessário, neste momento que nós estamos vivendo, uma preparação. Porque quando este dia chegar, nós nos tornaremos semelhante a Ele, mas começa aqui. Hoje, igreja, o ato de nós sermos descendentes de Deus, nos chama a refletir o seu caráter. Como nós podemos refletir o caráter de Deus? Nas nossas escolhas, valores, atitudes, estilo de vida, tudo isso precisa estar cada vez mais se adaptando, moldando a imagem de Cristo. Porque você espera, é o teu futuro de estar com Ele. Então neste momento você se prepara.
Neste momento você adapta as suas escolhas, os seus valores, as suas atitudes, o seu estilo de vida. Você se adapta à imagem daquele que você está esperando. Será, igreja, que nós temos conduzido as nossas vidas a se adaptar a Ele? Porque Ele é puro, Ele não aceita misturas. Temos nós caminhado nesta adaptação? Eu não posso ser a mesma Érica de ontem. Eu não posso ser a mesma Érica de 2 dias atrás. Todos os dias eu preciso estar me adaptando à imagem daquele na qual eu espero. Temos conduzido as nossas vidas a se adaptar a Ele. Temos nós caminhado nesta adaptação. Você sabe por quê, igreja? Ver Jesus, guarde isso no teu coração. Ver Jesus terá o efeito de nos olhar no espelho. Ver Jesus terá o efeito de nos olharmos no espelho. Temos nós buscado em sermos a imagem do Cristo? Aí do jeito que você está, do seu jeitinho aí, se eu te pedisse neste exato segundo, para que você fosse até um espelho, do jeito que você se encontra, e olhasse a sua imagem neste espelho, esta pessoa que você está vendo no espelho, se parece com Cristo? O reflete? Se analise agora. Eu não estou pedindo para você ver somente a sua aparência. Eu estou pedindo para você olhar naquele espelho e olhar dentro dos olhos daquele que está sendo refletido no espelho. Você. E a imagem na qual você está vendo, a imagem na qual você está olhando, tem a semelhança do Cristo? O reflete? Então, qual é a revelação incrível que João nos traz neste texto? Que aquele que busca ter uma vida de pureza e santidade aqui na terra é justamente aquele que possui a esperança de um dia ter a semelhança de Cristo. Qual a sua esperança, igreja? Qual a sua esperança? Qual? Como nós podemos interpretar se essa é ou não a nossa esperança? Simples. A nossa vida separada, a nossa vida transformada, comprovará a autenticidade da esperança que desejamos. A sua vida. A sua vida, ela está refletindo exatamente qual esperança você tem. Se você vive para os desejos da carne, em satisfazer as vontades do seu coração, já está revelando qual a sua esperança: o fogo eterno. O fogo eterno. Se agora a sua vida separada, transformada, todo dia se adaptando àquele que você segue, está mostrando a esperança que você deseja. A esperança futura, a esperança de um dia morarmos com o Senhor, chama nós, eu e você, ouvintes, para uma santidade no presente. A sua conduta no presente determinará o lugar que você estará no futuro. A pureza de Cristo convoca os seus discípulos a abraçar a mesma pureza.
Não tem como aceitar Cristo pela metade, somente com aquilo que me condiz. Ou nós o aceitamos em um todo, ou nós não o aceitamos. Então a pureza do nosso Cristo, Ele nos convoca a abraçar a mesma pureza. Quando a nossa esperança, igreja, ela é focada em Cristo, inevitavelmente nós seremos atraídos a ter a mesma vida santa. A mesma vida santa. Preste atenção. Se você não é atraído a ter uma vida santa, é porque os seus olhos estão focados na esperança deste mundo. Os seus olhos não estão focados na esperança vindoura, mas sim aqui no reino desta terra. Igreja, santidade não é uma adesão de regras. Santidade não é eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para balada, eu não posso ouvir música mundana. Meu Deus, quando as pessoas definem santidade desta maneira, já revelam a profundidade de relacionamento que não tem com Deus. Porque santidade não é adesão de regras. Santidade não é leis, não é normas, isso é conduta de ética. Como em qualquer empresa você vai ter uma conduta de ética para seguir. Não, pelo contrário, é a vida divina vivida por intermédio de nós. Santidade, igreja, é a vida divina vivida por intermédio de nós. Em mim e através de mim. O interessante é que João nos passa a responsabilidade. Quando ele diz, olha, purifique-se a si mesmo. João está nos mostrando que é necessária uma preparação para entrar na presença divina. Sabe que o que é interessante, que não é um plano cultural. Quando no Antigo Testamento, como no Antigo Testamento, esta terminologia, ela se dirigia à pureza de rituais. Quando havia a Páscoa, quando havia a festa dos pães asmos, cada ritual tinha lá as suas práticas, os rituais que eles deveriam seguir. Não. O termo, essa terminologia que o apóstolo João usa, é entendido de forma ética. Santidade não é você vir dar o seu dízimo, ritual. Santidade não é você vir e tomar a ceia do Senhor, ritual. Santidade não é você vir ao culto, ritual. Não. É um estilo de vida revelado de uma forma suprema. É um ritual em forma de ética. Estilo de vida. Colocar, igreja, a nossa vida resgatada totalmente à disposição de Deus, nos convoca automaticamente para a autopurificação. Para a autopurificação. Essa consagração total ao Senhor, ela precisa ser evidenciada por nossas escolhas contínuas em direção ao que é santo. As minhas escolhas precisam me conduzir ao que é santo. Quando você tem a sua vida totalmente consagrada a Deus, todas as suas escolhas, quem você vai namorar, aonde você vai morar, onde você vai trabalhar, com quem você vai se relacionar, tudo, o que você vai estudar, tudo. Quando a sua vida é totalmente consagrada ao Senhor, as evidências
serão através das nossas escolhas, nos direcionando àquilo que é santo. Eu não vou fazer isso porque eu vou me desviar. Eu não vou fazer aquilo porque eu vou me misturar. Eu não vou aceitar isso porque vai me colocar em uma situação complicada. Então, quando nós somos consagrados, as nossas escolhas nos levam em direção ao que é santo. Quando você está diante das escolhas, o que te direciona? O que te impulsiona, igreja? Quando você precisa escolher, como é medida a sua escolha? Para o que é santo ou para o que te conduz ao profano? Porque a escolha continua sendo sua. Porque as nossas vidas, se as nossas vidas forem realmente consagradas ao Senhor, nós seremos atraídos pelo que é santo. Para o que é santo. Por isso que nós estamos em uma purificação contínua. Porque essa fé viva, essa fé alimentada, nos leva a honrar a Deus e a sua palavra. Uma vida entregue a Deus, ela abre espaço para ser trabalhada. Então, igreja, quando nós falamos que buscamos a pureza, para que um dia nós venhamos a morar com o nosso Senhor, nós precisamos compreender que a pureza não é a recompensa do cristão. Não é a nossa recompensa, mas ao contrário, igreja, é a qualificação para podermos ver Deus um dia. Não é isso que diz em Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, igreja, esses dois extremos entre a preparação para qual esperança nós desejamos, me faz lembrar da parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 25, verso 3. Elas eram noivas. Eu vou repetir. Você que já foi noiva um dia, ou você que é uma noiva, ou você que é um noivo, ou foi um noivo um dia, e hoje está casado. Você sabe aquela ansiedade gostosa de que o casamento está perto? Você consegue imaginar que neste texto, a Bíblia está dizendo que elas eram noivas, mas elas foram irresponsáveis, pois elas não guardaram com interesse a chegada do noivo. Eu acho que o que a noiva mais sonha e o noivo é com a chegada do seu casamento. E o Senhor, Ele assim compara nós, a sua noiva, para a sua chegada. Mas como ali naquela parábola, igreja, nós estamos com templos lotados de noivas, mas que os seus interesses não refletem o desejo do seu casamento. Eu vou repetir. Nossos templos estão lotados de noivas, na qual os seus interesses não refletem o desejo do seu casamento. Como nós podemos dizer que somos noivas do Senhor e os nossos interesses não diz nada a respeito do casamento que nós teremos com Ele? Porque se você é noiva de Cristo, você se prepara para este casamento. Você anseia para este casamento. A Bíblia diz, igreja, que elas eram nécias porque elas não levaram em conta a longa espera. Ou seja, a conduta delas era como se a promessa do noivo, que um dia ele viria encontrar com elas, fosse uma ilusão. E por isso que elas não estavam carregando consigo azeite suficiente. Não diferente de nós, igreja.
Elas representam aqueles que vivem exclusivamente no presente. São noivas, mas que vivem exclusivamente para o presente, ignorando um futuro que, queira você ou não, ele vai chegar. O se purificar, igreja, é estar preparado, é o antídoto contra o fracasso. O se purificar, o estar preparado, igreja, é o antídoto contra o fracasso. E o apóstolo Pedro, ele nos ensina o caminho. É interessante que ele nos ensina o caminho. Se você abrir depois leia 2 Pedro no capítulo 3, na qual ele dedica o capítulo inteiro sobre o dia do Senhor. Ele fala que o fato de que a volta do Senhor ocorrerá inesperadamente, como um ladrão na noite, deveria motivar os cristãos à santidade, enquanto eles aguardam a vinda do Senhor. E então Pedro, o apóstolo Pedro, ele apresenta a sua visão do futuro, nos incentivando a santidade, nos colocando razões como a futura destruição da terra e de todas as coisas que nela se encontram. O de olhar para o futuro deve despertar em nós o zelo que assegure que nós seremos achados por Ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Então eu termino essa palavra hoje te perguntando: qual é a sua esperança? E tem você vivido, a sua vida tem refletido a verdadeira esperança? Porque se nós não nos preparamos hoje para a esperança de um dia e morarmos com Ele, nós estamos preparando as nossas vidas para um fogo eterno. Porque esse dia vai chegar, queira nós ou não. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade. Aleluia. Senhor, obrigada, Espírito Santo, obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor, nós buscamos a Tua presença nessa noite, ó Deus. Depois de uma palavra tão maravilhosa como essa aos nossos corações. Senhor, nos ajude a tirar os olhos dessa terra e a focar naquilo, Senhor, que nos aproxima diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, que se neste momento, quem estiver ouvindo esta palavra, Deus, que tenha dúvidas acerca da Tua esperança, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado e do juízo, Tu és aquele que convence o homem da condenação eterna. Abra os olhos espirituais nessa noite, que a nossa esperança seja renovada no Senhor. Senhor, nos afaste de tudo aquilo que é impuro. Senhor, nos afaste de tudo aquilo que é sujeira. Nos afaste, ó Deus, dos desejos da carne, dos desejos deste mundo. Mas que as nossas emoções e o nosso coração estejam totalmente ligados e filtrados, ó Deus, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, não há nada mais que desejamos do que morar com o Senhor. Senhor, nós cremos, ó Deus, que chegará o dia, chegará a hora em que o Senhor irá nos buscar. Eu sei, Senhor, que um dia nós iremos encontrar com o Senhor. Eu sei que o Senhor aguarda ansiosamente pela nossa presença, e assim deveria ser a noiva do Senhor, em aguardar ansiosamente pela presença do nosso amado. Nós esperamos, ó Deus, que um dia teremos o nosso casamento com o Senhor. Que um dia, Deus, o veremos face a face. Senhor, tire de nós os encantos dessa terra. Senhor, porque tudo passará, mas a Tua palavra permanecerá para todo sempre. Ah, Deus, santifica-nos, purifica-nos nesta noite.
Abraça-nos, ó Deus, e nos leva para mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite agora cada lar onde esta palavra está chegando, ó Pai. Que a Tua presença, uma conscientização do Teu reino, venha, Deus querido, invadir cada ambiente agora. Senhor, visita os Teus filhos com poder e autoridade. Visita-os, ó Deus, para que as suas fés, Deus querido, sejam avivadas. Alimenta, Deus querido, a fé do Teu povo. Alimenta, Deus querido, o amor do Teu povo pela Tua palavra. Que aquele que está frio seja avivado agora pelo Teu Espírito. Que aquele que estava sendo atraído pelas coisas da carne seja agora atraído pelas coisas que é santa. Oh Deus querido, que nós venhamos a derrubar todos os altares, postes, ídolos que levantamos em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer uma limpeza na casa do nosso coração. Senhor, que os lares sejam agora visitados com a santidade do Senhor. Que todo espírito de intriga, de contenda, todo espírito que não provém do Senhor se retire deste lugar. Ah, Deus, e que este lugar, Senhor, que é a morada do Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo, de ter a manifestação do Teu poder e do Teu Espírito. Unge, ó Deus, este casal, unge, Deus, esses jovens, unge, ó Deus, estas crianças. Senhor, passe o Teu sangue em cada umbral das casas dos Teus filhos. Deus querido, que os nossos lares sejam totalmente consagrados ao Senhor, ó Deus. Ah, Deus, sejam consagrados ao Senhor. Que quando as pessoas entrarem em nossa casa, Senhor, elas verão evidências de que aquele lar serve ao Senhor. Porque aonde não há paz, os nossos lares terão a paz. Aonde há crise, nossos lares terão soluções. Aonde há escassez, os nossos lares terão bonança. Os nossos lares serão fontes. Fontes, ó Deus, fontes de águas vivas, fontes de mananciais, e nós seremos agentes do Senhor. Nós seremos agentes da fonte do Teu reino, da fonte da Tua palavra, da fonte das Tuas misericórdias, porque nós estamos caminhando para se moldar à semelhança do Senhor. Ah, Deus, firma os nossos pés na rocha eterna. Firma os nossos pés na rocha eterna que é o Senhor. Oh, recai arabasobe cantarabasherecai aralabasu. Iriralabasobe cantarai. Oh, Deus de poder e glória, Deus de poder e glória. Senhor, nos dê um coração quebrantados ao Teu Espírito. Em um tempo de tanta distração, que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Eu quero, Senhor. Igreja, declare aí na Tua casa: Senhor, nós Te queremos. Seja bem-vindo em nosso lar, nós Te queremos. Nós Te ansiamos, ó Deus, nós Te queremos, nós Te queremos, nós Te queremos. Eu Te quero, Deus. Eu Te quero, Senhor. Tome o controle das nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, a Tua presença é real neste lugar. A Tua presença é real neste lugar, Deus, aleluia. A Tua presença, ela é real, Deus, ela é real. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e eternamente. Amém, igreja? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.